Nós vamos ver aqui agora. Aqui. Aí, ainda na página 90, tá? Onde estava fazendo a correção do exercício 13. Posição relativa de duas circunferências. Nós vimos o ponto em relação à circunferência, vimos a reta em relação à circunferência. Agora nós vamos ver uma circunferência em relação à outra. Tá aí, ó. Duas circunferências podem ser externas, podem ser externas, internas. Ô, tia, está em que página? Página 90, onde a gente terminou a correção do número 13. Tá. Então, duas circunferências podem ser externas, internas, secantes, podem ser tangentes. Aí aqui agora, tangentes. Tangentes, elas podem ser externas, tá? Pode ser tangente externas ou tangentes internas. Aí. Ó, esse tracinho aqui é só para dizer que repete a palavra tangente, tá? Então, pode ser externas, internas, secante, tangente externa ou tangente interna. Vamos ver isso. A primeira que ele traz aí é uma circunferência, são circunferências externas. Olha como está aí, externas. Tem aqui uma circunferência maior, esse desenho está aí no livro de vocês, tá? De centro O1 é a primeira circunferência, e aqui tem outra circunferência, oxe, ficou muito feia. Outra circunferência de centro O2. Olha o que ele diz aqui, ó. Duas circunferências são externas quando a distância entre seus centros é maior que a soma de seus raios. Então, ó, eu tenho aqui o raio da primeira, que liga o centro até tocar um ponto na circunferência. O raio aqui da segunda, que liga o centro até tocar um ponto da circunferência. E aqui nós temos a distância entre os centros. Nossa, aí, a distância entre os centros. Então, vou repetir o que ele falou. Duas circunferências são externas quando a distância entre os seus centros, ó, a distância, aqui, desenho aqui, entre o centro da primeira circunferência e o centro da segunda for maior que a soma do raio da primeira com o raio da segunda. Aí, aqui, para a gente analisar, vai ser essa equação aqui, ó. Então, elas vão ser externas quando a distância entre o centro de uma e o centro da outra for maior do que a soma dos raios de uma com o raio da outra. Sim, dá para analisar? A distância for maior, a distância entre os centros for maior que a soma do raio da primeira com o raio da segunda. Então, nós vamos ter duas circunferências externas. Depois da circunferência externa, ele traz a circunferência interna. Está aí na outra página, 91. É uma circunferência aqui que são circunferências internas. Tem aqui uma circunferência. Aqui o centro dela, O1. E aqui tem uma outra circunferência aqui dentro. Aqui o centro, cadê? Aqui, o centro dela, 2. Aí, como que a gente vai analisar isso?
Ó, duas circunferências são internas quando a distância entre seus centros, aqui ó, a distância entre os centros, aqui de azul, é menor que a diferença entre os seus raios. Raio, pessoal, vou colocar aqui para cima, ó. O raio da primeira, vou colocar de outra cor. O raio da primeira circunferência, ó, a grande, e o raio da segunda. Então, quando que elas vão ser internas? Quando a distância, ó, essa distância entre o centro da primeira, da grandona, e o centro da segunda for menor do que a diferença entre os seus raios. Pessoal, aí você pega o raio da primeira, porque ele é maior, menos o raio da circunferência de dentro, da circunferência 2. Tá? Então, tá aí, ó. Essa é a forma de analisar para saber se as circunferências são internas. A distância entre o raio de uma e o raio da outra vai ser menor do que o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor. Quando isso acontecer, nós vamos ter duas circunferências internas. Aí ele traz um caso particular dessas internas, tá? Ó, qual é o caso particular? A circunferência maior e a circunferência menor, a circunferência 1 e a circunferência 2, elas tiverem o mesmo centro, tá? O centro da circunferência 1, que é essa grandona, foi igual ao centro da circunferência 2, que é essa menor. Aí o que acontece? Ó, duas ou mais circunferências internas podem possuir o mesmo centro. Nesse caso, elas são denominadas circunferências concêntricas, tá? Então, quando aparecer essa palavra, concêntricas, quer dizer que as duas circunferências aqui internas têm o mesmo centro, tá? E a distância entre os seus centros é igual a zero, porque o centro é o mesmo. Então, a distância é zero, tá? Então, ó, continua tendo, ó, o raio da primeira vai ser menor, né, do que o raio aqui da segunda, tá? Mas elas são internas, a outra, ok. Só que a diferença dessa aqui, ó, é porque aqui existe uma distância entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência, entre o centro da circunferência maior e o centro da menor. Aqui não, elas são o quê? Concêntricas, ou seja, o centro de uma é o centro da outra. Aí a distância entre elas, entre o centro de uma e o centro da outra, vai ser zero, tá? Então pode aparecer aqui. Quando elas forem internas e ocorrer essa distância entre o centro de uma e o centro da outra, nós vamos saber que ela é interna quando a distância for menor que o raio da primeira menos o raio da segunda. E nós vamos saber que ela é interna concêntrica quando a distância for zero, porque o centro da maior é o mesmo centro da circunferência menor. Entendido até aqui essas duas primeiras? Sim. Externas e internas. Então, para a secante. Circunferências secantes. Assim. E aqui uma menor. Mesma coisa que a gente via lá da questão da reta. Olha aqui para a gente ver, vamos analisar. Ó, a circunferência, aqui está o centro da primeira circunferência, e aqui tem o centro da segunda circunferência. Essas circunferências se tocam em dois pontos, ó, ponto A e o ponto de cá, aqui embaixo, que é o ponto B. E aqui ele faz um tracejado aí do raio, tá? Ó, o raio da primeira, ó, liga o centro até a um ponto da circunferência. O raio da segunda, liga o centro até um ponto da circunferência. E aqui nós temos a distância, ó, entre um centro e o outro de distância, entre o centro de uma circunferência e o centro da outra. Vamos ver o que ele fala. Ó. Duas circunferências são secantes se possuem, vou anotar aqui,
secantes. Se possuem dois pontos em comum, olha aqui, ó, essa circunferência grande tem esse ponto em comum e esse ponto aqui de baixo, A e B, em comum com a circunferência menor. Então, elas se tocam em dois pontos. Então, esse ponto A e esse ponto B pertencem tanto à circunferência maior quanto a essa circunferência menor aqui, tá? Então, tem dois pontos em comum. Nesse caso, a distância D, aqui, ó, essa distância entre os seus centros é menor que a soma de seus raios e maior que a diferença entre eles. Então, tem duas formas aqui que pode aparecer, ó. A distância entre os raios das circunferências podem ser menor do que a soma de seus raios, R1 mais R2, ou pode ser também que a distância seja maior do que a diferença entre os raios, R1 menos R2. E aqui sempre, isso aqui, quando o R1 tem que ser maior que o R2. Tá? O raio da circunferência maior, que é o R1, ele é maior do que o raio da circunferência menor, R2, para poder fazer essa subtração. Então, aqui pode aparecer de duas formas, tá? Ou a distância. Então, as circunferências serão secantes quando a distância entre os seus centros for menor que a soma de seus raios, ou quando a distância for maior do que a subtração, a diferença entre o raio da maior e o raio da menor. Aí embaixo ele fala assim, ó, note que os pontos A e B são comuns às duas circunferências, ok? Para provar que D é menor do que a soma dos dois raios, ou que a distância é maior do que a diferença entre os dois raios, basta verificar a condição de existência do triângulo. Aqui, ó, formou um triângulo. Como que é a condição de existência aqui? No triângulo AO1, porque aqui forma um triângulo aqui com esse lado da circunferência. Isso aqui não importa não, é só para provar como que ele chegou nisso aqui, tá? Então, como que eu vou determinar se as circunferências são secantes? Primeira coisa, vão ter dois pontos em comuns. Aqui, o ponto A pertence à circunferência maior, o ponto B também, e esses mesmos dois pontos pertencem à circunferência menor. Se pedir para analisar ou se der algum texto para que a gente precise usar a fórmula, qual vai ser a fórmula? As circunferências serão secantes quando a distância entre um centro e o outro for menor que a soma dos dois raios aqui, ó, o raio da primeira mais o raio da segunda. A distância for menor. Então, nós temos circunferências secantes. Ou também vai ser secante quando a distância entre o centro e o outro for maior do que a diferença entre o raio da maior e o raio da menor circunferência. Entendido quando elas são secantes? Sim. Depois das secantes, vem a tangente. E na tangente, a gente tem duas subclassificações aí, que é tangente interna e externa. Ele traz primeiro aí no livro de vocês, está aí na página 92, a tangente externa. Vamos lá. Externa porque está do lado de fora, tá? Ó, elas vão se tocar agora, não mais em dois pontos, mas em um único ponto. Aí, em um único ponto, tá? E uma circunferência está fora da outra. Então, vamos colocar aqui, ó, o centro O1 e o centro da segunda, que é o O2. Aí nós temos aqui, ó, continua, o raio da primeira e o raio da segunda circunferência. E temos aqui a distância do centro de uma circunferência até o centro da outra. Então, vamos ver o que ele diz. Duas circunferências são tangentes externas quando a distância D, aqui ó, de um centro até o outro, é igual à soma dos seus raios. Ó, porque tá vendo aqui, ó, se eu pegar esse raio da primeira circunferência
mais esse raio da segunda, dá o mesmo tamanho aqui, ó, da distância entre o centro de uma e o centro da outra, tá? Então, a distância D vai ser igual à soma do raio da primeira mais o raio da segunda. E elas vão se tocar aqui, ó, em apenas um ponto, chamado de ponto A, tá? Externas, porque está uma fora da outra. Elas se tocam em um único ponto, por isso são tangentes. Como que eu vou identificar, além desse ponto que ela tem em comum, a distância de um centro da circunferência até o centro da outra circunferência é a mesma, ou seja, é igual à soma do raio da primeira circunferência mais o raio da segunda circunferência. Aí nós teremos duas circunferências tangentes externas. Interna, uma circunferência está dentro da outra. O que muda, então? Por que ela não é circunferência interna e sim é tangente interna? Porque, observa, essa interna aqui, ó, não está tocando a circunferência de fora. Nem aqui quando ela é concêntrica, ela não toca a outra circunferência. Agora aqui, quando é tangente interna, a circunferência de dentro vai tocar a circunferência de fora. Aí, elas se encostam aqui, tá? Em um único ponto, tá aí no livro, em um único ponto A. Tem o centro também, ó. O centro da circunferência menorzinho aqui. E aqui, o centro, deixa eu fazer essa aqui maior um pouquinho. Se tocam aqui em um ponto A, aí nós temos o centro da circunferência menor e aqui o centro da circunferência maior. E aqui nós temos, ó, vou colocar de outra cor, o raio da circunferência maior, tá aqui, R1, o raio da circunferência menor, R2. Aqui nós temos a distância, ó, vou colocar de verde. A distância entre um centro e outro. Então, vamos ver. Quando vai ser tangente interna? Por que ela não é só interna? Porque ela toca a circunferência de dentro, toca a circunferência de fora em um único ponto. Tangente interna, porque uma circunferência está dentro da outra. Como que a gente vai saber, além desse ponto, que uma circunferência, porque se eu não trouxer a figura, como que eu vou identificar que ela é tangente interna? A distância, ó, de um centro até o outro é igual à diferença entre os dois raios. Ó, o raio maior, que é o R1, menos o raio menor, que é o R2. Observa aqui, ó. Observa. Essa distância de verde. Eu tenho o raio 1 aqui, ó, que é isso tudo. Se eu tirar essa parte, que é o raio 2, sobra esse pedaço aqui de verde, que é a distância. Então, a distância é igual ao quê? O raio 1, que é tudo, menos essa parte, que é o raio 2, sobra esse pedacinho da distância. Então, tá aí. Quando não trouxer desenho, eu vou identificar que uma circunferência é tangente interna a outra circunferência quando a distância entre os dois centros for o raio da maior menos o raio da menor. Dúvidas? Não. Não? Não. Não. Então, vamos parar por aqui hoje. Vocês vão fazer. Eu iria falar de segmentos tangentes, mas eu vou deixar para a próxima aula que eu falo tudo junto, porque é muita coisa. Vocês vão fazer os exercícios. Tem 45 minutos de aula ainda. É só analisar, gente. Número 16, o 17 traz o desenho.
Considere duas circunferências tangentes. Determine a medida de seus raios sabendo que as circunferências são tangentes externas, a distância entre seus centros é igual a 32. A 18. Secantes. E a 19. Aí, página 92 e 93. Esses exercícios aqui são só sobre a única coisa nova que a gente viu hoje. A circunferência. Uma circunferência em relação à outra, tá? Então, nós conseguimos ver tudo isso aqui. Tangente interna e externa. Quando elas são externas... Gente, por que traz essa formulazinha? Porque nem sempre vai trazer o desenho para você olhar. Então, você tem que saber isso aqui. Vai ser externa quando a distância for menor que a soma dos dois raios. Vai ser interna quando a distância for menor que a diferença entre os dois raios. Pessoal, aí é o raio da maior menos o raio da menor, tá? Vai ser interna concêntrica quando a distância for igual a zero, ou seja, o centro é o mesmo, tanto para a circunferência de dentro quanto para a de fora. Vai ser secante quando a circunferência toca em dois pontos, mas se não trouxer o desenho, quando a distância for menor que a soma dos dois raios, ou se a distância for maior que a diferença entre os dois raios. Vai ser tangente externa, quando não trouxer desenho, porque na tangente toca um único ponto, e a circunferência está fora uma da outra. Não trouxe desenho, eu sei que a tangente externa quando a distância entre os dois centros for igual o raio de uma mais o raio da outra. E a tangente interna, não trouxer o desenho para demonstrar, você vai analisar isso aqui. Quando a diferença for igual o raio da maior menos o raio da menor. Então tá aí, vou fazer a chamada e liberar vocês. Hoje é dia 20. Então vamos lá. Arthur. Presente. Bianco. Presente. Camila. Presente. Larissa. Pode sair, né? Pode sair. Tchau. Tchau. Eduardo. Não tá. Heloísa. Gabriela Campos. Presente. Gabriela Dutra. Presente. Isabela. Presente. João Pedro. Presente. Júlia. Não está. Luísa. Presente. Mariana. Pedro Augusto. Presente. Rodrigo. Não tá. Samuel. Aqui. Tauana. Presente. O Ícaro. Presente. Tchau, professora. Tchau, até semana que vem. Até.